venha nos dar sabedoria, né? Venha nos dar entendimento da sua palavra, para nós podermos meditarmos, entendermos, ouvirmos e praticarmos a sua palavra. Amém? Quero falar um pouquinho com os irmãos. Deus seja louvado. Vou ler um texto aqui, depois vou precisar da ajuda dos irmãos para nós estarmos dando continuidade sobre esse assunto. A Bíblia nunca focaliza, irmão, Trindade, e sim Jesus. A nossa Bíblia se inicia com a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. No texto original da Bíblia está assim: no princípio criou Elohim. A palavra Elohim quer dizer autoexistência, aquele que subsiste por si próprio, criador e sustentador do universo. Quando ele criou os céus e a terra, e Elohim decidiu criar o homem, ele mudou o seu nome para Jeová, que no hebraico antigo apenas se soletra, pois não havia vogais no nome, mas apenas consoante, GH-VH. Mas no ano 1518, os tradutores tomaram as vogais de Adonai, Senhor, e Elohim, e formaram a palavra Jeová, que quer dizer pai de família. No Antigo Testamento temos 7 nomes redentores dados a Jeová. No Novo Testamento estão confinados em Jesus Cristo: Jeová Shalom, Rafá, Nessi, Elohim. Jesus absorveu todas as atribuições conferidas a Jeová, pois o nome Jesus quer dizer Jeová e Salvador. Então veja que o Elohim que criou os céus é o mesmo Jeová que criou o homem, e Jesus é Jeová encarnado, João 1,14, que veio salvar, Mateus 1,23. Não pode sentar junto, estudar um pouco. Aí para mim ficar lendo, vou precisar então que os irmãos me ajudem na leitura, né? Para nós darmos andamento. Então nós vamos ver que tudo que atribui a Jeová, atribui a Jesus. Então nós vamos ver que Jesus e Jeová não há distinção, é a mesma pessoa, né? Então foi chamado de Jeová no Velho Testamento, mas ele se fez carne, né? E se formou um corpo e teve um nome, Jesus, que é o mesmo Jeová. Amém? Eu vou pedir para os irmãos ajudarem na leitura. Irmão José, leia para nós Salmos 24:10. A esposa do irmão José lê 1 Coríntios 2:8. Que o Espírito Santo venha nos abrir o entendimento, né, para compreendermos a sua palavra. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Então nós vemos aqui o salmista, ele faz uma pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei? Quem é esse Senhor? Quem é? E ele mesmo responde: o Senhor forte. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Irmã esposa do irmão ali para nós, 1 Coríntios 2:8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca testificariam ao Senhor da Glória. Amém? Então nós vemos que o salmista pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? E ele mesmo responde, porque não havia alguém para responder, não havia alguém que o conhecesse, não havia talvez alguém que tivesse tanta intimidade para responder essa questão. É o Senhor forte, Ele é o Rei da Glória. E aqui nós vemos
em 1 Coríntios: porque se conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória, que é o mesmo Senhor, o mesmo Rei da glória que o salmista pergunta. Mas a nação, o povo de Israel, não só de Israel, mas todos que ali habitavam, não conhecia. E por não conhecer, crucificaram. Aí o apóstolo fala: se vocês conhecessem, jamais crucificaria o Senhor da glória. Irmão, e hoje não é diferente nos dias que vivemos. Hoje, se você olhar fora da igreja aqui, que estuda, que conhece essa palavra e tem um pouco mais de intimidade com o Senhor, mas se você olha para as outras aí fora, vocês vão que eles continuam crucificando o Senhor da glória. Por quê? Porque não conhece, não sabe quem é, já ouviram falar, mas não tem intimidade com Ele, não tem intimidade com a palavra. Continua então crucificando o Senhor da glória, Jesus Cristo. Aleluia. Irmã Kézia, lê para nós Isaías 44, versículo 6. Irmão Felipe, Apocalipse 1:17. Irmã Salete, Apocalipse 22:13. Amém, irmã. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Então nós vemos que Deus já falava, né? Deus já usava os profetas, Deus já anunciava, o Senhor já apontava para Jesus Cristo. Não há outro. Fora de mim não há Deus, fora de mim não há Salvador. Então os profetas já vinham anunciando, já vinham mostrando o caminho, já vinha mostrando, apontando para Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, mas muitos não conseguem enxergar esse caminho, ou essa frecha, ou essa direção, e às vezes pega outras direções por não conhecer a palavra do Senhor. Irmão Felipe: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém? Então vemos que a irmã Kézia leu aqui, ó: assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Salvador. Esse mesmo Deus que usa o profeta para profetizar, ele aparece agora a João, e João diz: e quando vi, caí aos seus pés como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: eu sou o primeiro e o último. Amém? Então nós vemos que é o mesmo, irmão, o mesmo Deus, que teve um nome como Jeová, que não é nome próprio. Jeová também não é nome, como Deus também não é nome. Jeová significa Pai da eternidade. Amém? Irmã Salete: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Então nós vemos que atribui a Jesus. A Bíblia não aponta outro Deus fora de Jesus. Há uma confusão, há uma confusão na cabeça dos homens. Por quê? Porque não consegue ter a revelação da palavra. Quando o Senhor fala que Deus e fala Jesus, eles tentam separar ou dividir o Senhor. Deus não se divide, não se multiplica. Ele é Deus, Ele foi Deus, Ele é Deus e Ele será Deus. Só que o nome revelado para nós é Jesus. O nome criado, o nome Jesus foi revelado por Deus para nós, e o nome Jeová foi criado pelos homens com as vocais. Jeová significa Senhor, significa Pai da eternidade. Jesus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor. Então a Bíblia não aponta outro, a Bíblia não mostra outro Deus fora de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus. Como Jeová, pastora Geu, Êxodo 20:10. Irmã Soninha, Mateus 2:8. Êxodo 20:10. 20:10. Contudo, o sétimo dia da semana, o Shabá, ou sábado, consagrado Yahvé teu Deus,
Não fará nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tua cidade. Acho que não bateu, né? Amém. Não, tá. Isso mesmo. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vamos pegar essa parte, a primeira parte do versículo. Então Deus criou os céus e a terra, e diz a palavra que Deus descansou o 7º dia. Só que esse descansou, muitos pegam como descanso para dia normal, o dia da semana, o 7º dia para descanso. Não, esse descanso aqui, que significa que Deus parou de fazer a criação. Deus criou e cessou. Descansar significa cessar. Deus cessou, Deus parou com a criação. Não tinha o que criar, Deus criou todas as coisas. E tem coisas que Deus não criou, que a água criou os seus peixes, né? A terra produziu as suas plantas. Mas o que Deus criou, Deus cessou, Deus parou a criação. Não está dizendo que é para nós ficar dias sem trabalhar para descansar para Deus. Não, o 7º dia do Senhor foi o descanso do Senhor. Mas quem criou? O Senhor. Irmã Soninha, Mateus 12, versículo 8. 12, 8, desculpa. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Amém. Então nós vemos lá, Deus criou, e aqui dentro da lei, Israel criou um dia para descansar, mas quando Deus cria, Deus descansa da criação. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele é Senhor até do sábado. O que significa a palavra Senhor? Acima, maior. Então ele está dizendo que ele é maior do que o sábado. O que ele passou para a nação de Israel, não precisa guardar sábado, não precisa escolher um dia, porque ele está acima de tudo. Então o que nós temos que guardar não é sábado, mas guardar o Senhor nos nossos corações, na nossa mente, porque ele é Senhor de tudo. Ele está acima de tudo. Então ele criou, o Senhor colocou o sábado lá como a lei, o Senhor Deus, e Jesus sendo o Senhor, ele é maior do que o sábado. Então não tem dia. O sábado foi válido para aquele povo naquela época. O povo de Israel. Era um sinal entre Deus e seu povo. Isso. Aquele que guardava o sábado estava guardando a promessa, a aliança com Deus. Palavra dentro da. E para nós agora, o Senhor Jesus, ele não precisa guardar o dia determinado. Verdade. Amém. Obrigado, irmão. Então é isso aí, irmão. A nação de Israel, pela lei, Deus criou uma lei para o povo de Israel que estava rebelde demais, estava saindo fora, não estava, para tudo que Deus fez para a nação, para aquele povo. O Senhor fez, abriu o mar vermelho para eles, já bastava. Irmão, já basta para nós crer no Senhor e confiar no Senhor como sinal. Mas para eles não, eles queriam mais e mais e reclamavam e se queixavam, e Deus cria uma lei e coloca o sábado como um sábado de descanso. Nesse sábado vocês não vão trabalhar, mas vão meditar no que eu fiz para vocês. Então Deus criou para aquele povo de Israel. Deus colocou distinção em muitas coisas por causa da rebeldia do povo. Mas hoje Jesus é o nosso sábado, é o nosso Senhor. Ele está acima de tudo. Então nós precisamos crer no Senhor e não em dias mais, não em lei mais, mas no Senhor Jesus Cristo. A nossa lei é o Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso. Amém? Vamos continuar. Êxodo 3:14, irmão José. João 8:58. Irmã Adriana, João 8:58, irmão José, Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Então nós vemos aí, quando Deus chama Moisés, que ele sai do Egito, estava na casa de seu sogro, né? Depois que casou, e Deus fala com ele através da sarça dele e manda ele voltar.
voltar lá a Faraó, voltar ao Egito para tirar a nação de Israel, tirar o povo de Israel daquela localidade, daquela escravidão. E Moisés, conhecendo tanto a nação de Israel, que estava lá escravo, como conhecendo o povo do Egito, ele fala: Senhor, eu vou lá, e se eu for lá, esse povo é mau. Mas estava falando de Israel, são mau, e eles vão querer saber teu nome. E o que direi? O Senhor fala, diz a eles que eu sou, enviou. Eu sou, e sou o que sou, enviou a vós outros. Então o eu sou estava sendo o nome de Deus. O Senhor não diz: fala que Jeová, fala que o Senhor, não, eu sou. Então nós vemos que no Antigo Testamento, na nação de Israel, quando Deus começa, vários nomes se atribuem a Deus, vários nomes se atribuem também a Jeová, né? Então, mas a revelação vem para o Novo Testamento. A revelação do verdadeiro nome de Deus, ele vem depois que Jesus nasce do ventre de Maria. Amém? Irmã? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Então agora Jesus confirma que ele era o mesmo eu sou que enviou Moisés ao Egito. Então nós não vemos a Bíblia apontando para outro, nós não vemos a Bíblia dividindo Deus e Jesus, porque Deus é Jesus, porque Jesus é Deus. Então isso que nós conseguimos entender, nós temos que agradecer a Deus, orar a Deus, agradecer por isso, porque nem todos têm essa revelação dessa palavra, nem todos conseguem ter o conhecimento desta palavra. Aquele véu que se rasgou nos colocou acesso direto com o Senhor, mas para muito o véu ainda não está rasgado, está tapando e não consegue enxergar além de si, além da sua religião, além dos seus conhecimentos. Para nós enxergar Jesus, nós temos que ir além do que nós aprendemos, nós temos que ir até Jesus, nós temos que adentrar em Jesus Cristo. Então Deus, eu sou o que falou com Moisés através de uma sarça, ele é o mesmo Deus que está em Jesus Cristo, falando com a igreja através do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Vamos continuar mais um pouquinho. Irmão Felipe, Jeremias 23:6. Pastor Ageu, 1 Coríntios 1:30. Estou usando os irmãos, se for para me ler, vai demorar bastante, né? Fica mais fácil, né? Para nós aprendemos a palavra. Deus seja louvado. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Amém? Então nós vemos que Judá e Israel, a tribo de Judá dentro do povo de Israel, mas a tribo de Judá estava sendo separada nesse instante, mas estava passando por um momento difícil, e Israel também. Mas Deus proveu o meio de salvar daquela situação, e eles colocou então o nome do Senhor, ou nomearão Senhor, justiça nossa, porque Deus fez justiça, Deus foi justo com Israel, Deus foi justo com Judá. Irmão, Deus é justo com a igreja. Às vezes nós somos injustos, nós somos falhos. Assistindo essas palestras ali, cheguei a tremer. O irmão falou que chorou, mas não tem quem não chora, porque a palavra ela vem de encontro, irmão. Quando eu preciso pregar a palavra, se a palavra não vir de encontro comigo, ela não vai de encontro com a igreja, né? Às vezes nós vemos que o pastor, não foi o Chester, foi o outro que pregou, né? Agora essa última palestra, Kevin. Isso, Kevin, né? Olha, meu Deus do céu, a gente vê que a gente está totalmente fora. Não totalmente, a gente vê que muitas coisas aqui nós estamos dentro da palavra, mas tem muitas coisas que nós precisamos melhorar. Eu principalmente preciso melhorar. Então a gente vai aprendendo, vai trazendo para dentro de você a questão, e entra dentro da história. Uma vez eu preguei, quando nós estávamos ali e lá também, eu preguei contra essa questão de dança. Começou uma questão de dançar. Pessoal, tem umas irmãs que a gente pregou, a gente orou por ela, Deus
Deus ajudou ela com câncer, estava na morte, e nós fomos lá, eu e a irmã Cida, minha esposa, fomos lá e oramos. Deus restaurou aquela mulher, ela está viva até hoje. Mas daí ela não permaneceu na igreja, ela saiu da igreja e formou um grupo de dança. Aí ela vai dançar em todas as igrejas. Um dia ela foi lá dançar lá, as meninas dançavam, meu Deus do céu. Ela falou assim, a missão que Deus me deu, ela estava como missionária e as duas filhas que as dançavam. Eu falei, eu olhava aquilo ali, não vi nada, você não tem nada que você atribui para você, para a tua salvação ou para a aprendizagem. É coisa da carne, coisa carnal. E eu vendo ele pregar ontem ali, eu vi ontem, né, a mensagem, ontem, mas ele pregou, foi domingo, né? Olha, de lá é 2019. 2019, né? Eu estava em 2018, tá? Está perdido. Irmão, é que eu comecei a chorar e comecei a glorificar Deus, porque Deus já tinha me mostrado algo sobre isso. E eu já tinha passado e fui criticado por falar essa palavra, por não concordar. Ah, mas Davi não dançou? Ah, mas é diferente. Miriam não dançou? Isso é diferente. E agora, em vez de deixar de ouvir a palavra para ficar dançando dentro da igreja, nunca concordei com isso. Né? Então, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, esses ensinamentos, essas palestras que a gente escuta. Então, o que ele diz aqui? O Senhor é a justiça. Então, a justiça de Israel foi o Senhor, não foi juiz, não foi advogado, não foi lei de polícia, não, foi o Senhor Jesus. Amém, pastor Egeu? Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Amém? Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Veja que Israel, Judá, estava com situação e a justiça dele foi Jesus, foi Deus, Jeová. E agora nós vemos que nós, a igreja, foi criado para nós, Jesus Cristo como nossa justiça. Justiça nossa, além de justiça, ele é. Está aqui. Justiça, ele é sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Ele é a nossa justiça, satisfação e santificação e redenção. Então não se atribui nada fora de Jesus. E isso aqui não se atribui nada fora de Deus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você quer ter justiça? Às vezes nós somos injustiçados, né, com os homens, né, pastor Júlio? Recebi um amigo ali em casa, recebemos de coração, a esposa dele meio doente, falei, faça um remédio assim. Ele foi lá para o pastor Ageu e me deu uma facada pelas costas. Então isso é injustiça. Mas eu não consigo ficar nervoso com ele. Não, mas eu amo ele do mesmo jeito. Até tinha falado com o pastor Ageu, eu quero mandar dinheiro para ele para ajudar ele no programa, e vou mandar, porque isso não faz diferença. Porque a nossa justiça não é eu lá cobrar dele porque você fez isso. Nossa justiça é Jesus. Nós temos que colocar tudo se atribui a Jesus, irmão. Não sai nada de Jesus. Para o nosso plano de salvação, para o plano da igreja, para sustentar a igreja, para manter a igreja, está tudo em Jesus Cristo. Aleluia. Como Jeová, irmã Kézia, Mateus 4:10, irmã Salete, Deuteronômio 6:13. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás. Satanás tentou iludir o Senhor Jesus, né? Satanás tentou tirar a honra do Senhor e te atribuir a Ele. Irmão, e se nós, a igreja, não tomar cuidado, nós deixa de honrar o Senhor e honra Satanás, honra o mundo, honra as coisas do mundo. Como pregou o pastor Kevin, né, a gente vai deixando aos poucos o mundo entrar, não só dentro da igreja, mas dentro da nossa casa e nas nossas vidas, né? Vai entrando aos poucos, vai chegando, vai armando tenda, vai colocando uma situação e nós vamos aceitando, está bonito, está gostoso, e vai deixando, deixa de vir na igreja, vai parando de vir nos cultos, e vai o mundo entrando para dentro da nossa vida, para dentro das nossas casas. E se a igreja não tomar cuidado, entra dentro da igreja. Esse negócio de dança mesmo é coisa de Satanás, do mundo que está entrando dentro das igrejas por aí.
né? Então nós temos que cuidar. O que Jesus disse para Satanás? Vai, Satanás. Não é só por aí, não. Tem umas moças aí que ficam É, fazendo trenzinho dentro da igreja. Assim. Já vi mesmo. Assim, Coisa que vamos falar de nós. Cuidar com essas coisas que tudo isso é carne. Né? Um homem pegando a cintura do outro, sair fazendo trenzinho dentro da igreja. Isso não é de Deus, essas coisas, não. Longe, nós não vemos isso em lugar nenhum da Bíblia. Então uma vez eu lembro que até surgiu um tal de arraial, né? Arraial, isso tem muito por aí. Então nós temos que, dentro da igreja, tem que entrar as coisas espirituais. Dentro das nossas casas também, a gente às vezes não toma esse tipo de cuidado. Não, Carlos, o que a gente precisa é a presença de Deus, irmãos. Presença de E Deus. a presença de Deus joga fora todas essas coisas. Todas essas A impressões da presença de Satanás. Deus elimina essas coisas da carne. Verdade. Né? E é o que nós precisamos, e o que eu preciso. E eu também. Então esse ensinamento que nós estamos aprendendo aí, para mim está um pouco difícil, né? Fazia tempo que eu estudava mais e meu celular já não suporta uma coisa. Às vezes eu peço socorro para o pastor, para a irmã Kézia, para o irmão José. Às vezes você fala, ele não sabe nada, mas às vezes eu me perco ali, mas graças a Deus estamos aprendendo bastante e está sendo muito bom. Guarda o quê? Porque que não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Amém? Então nós vemos o que Deus fez no passado, o que Jesus fez e está fazendo é o mesmo, não tem separação. Deus fez uma coisa e Jesus, sendo outro Deus, fez outra coisa. Não. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então não há divisão, não há separação. Mas quando nós não entendemos, quando nós não conhecemos, quando nós não vemos essas coisas, nós dividimos Deus, né? E ainda, muitas vezes, achamos, o homem, não falando de si próprio, mas o homem acha que está certo e briga com aquele que traz a verdade, levanta a voz contra aquele que traz a verdade. Então precisa, irmão, parar. O que a Bíblia diz? Melhor ouvir do que falar. Muitas vezes nós não ouvimos, e quando nós não ouvimos, nós deixamos de ouvir Deus. Às vezes nós só queremos falar nossas ideias, nosso plano, nosso preceito, nossos conhecimentos, e não conseguimos ouvir. E Deus fala conosco, e nós precisamos ouvir. A Bíblia tem uma palavra que diz assim: Senhor, quem escutou e quem ouviu? Ninguém escutou e nem ouviu. Escutar é uma coisa e ouvir é outra coisa. O que nós precisamos é ouvir a palavra. Como você sabe que uma pessoa ouviu a palavra? Ela começa a praticar, ela começa a viver. Mas quando você sabe que a pessoa escutou, ela não dá nem a mínima porque ouviu. Ela continua mesmo, não muda, não há mudança. Então precisamos mudar, mas pela palavra. Amém? Tem mais? Até que hora? 10? 10 um pouquinho, né? Eu vou mais um pouquinho aqui. Como Jeová, pastor Ageu, Deuteronômio 30, 20. E com Jesus, Filipe, João 1, 4. Amando Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele. Porquanto disse, decrede a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Amém. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar aos teus pais na antiguidade. Abraão, Isaac e Jacó. Também, olha que interessante a palavra, né? Amando o Senhor teu Deus, porque depende da sua vida, da nossa vida. Irmão, então amar a Deus prolonga os nossos dias de vida, dá crescimento à vida, e vida com saúde, vida. Por isso Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Porque o amor ao Senhor, o amor à palavra, a vivência dentro da palavra nos dá saúde, nos dá paz, nos dá vida. Amém? Irmã? Irmã? João no 4, né?
dava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te enchendo a Ele, achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. E aqui fala de Jesus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quer andar na luz? Luz espiritual? Anda com Jesus. Conheça Jesus. E é o que nós precisamos fazer com que o homem aí fora conheça, tenha essa luz. Porque nós andávamos em trevas antes de conhecer Jesus. Tem aquele jovem que nasceu dentro do lar evangélico, que já está, então, mas nós que viemos do mundo para Cristo, andávamos em trevas. Eu era aquele que passava na frente do cemitério, via uma cruz, estava lá me ajoelhando, né? É o que a minha mãe e meus pais me ensinou. Então eu acredito que todos, o que é isso aí? Uma escuridão. Isso é treva. Não é uma coisa que não tem nada a ver. A gente se coloca a nossa vida, o nosso desejo, aquilo, pensando que vamos ser salvos. Mas quando o Espírito Santo do Senhor vem em nossas vidas, abre nossas vidas espirituais, nossas visões espirituais e nos mostra Jesus Cristo, nós começamos a andar na luz, porque estamos andando em Jesus Cristo, estamos vivendo com Jesus Cristo, porque é nele, não é neles, e nenhum outro cruz, nem imagem, nada. Está a vida, está a luz, está a salvação. É Jesus Cristo. Aleluia. Auxiliando um pouco. Quem está no mundo está sem luz. Mas às vezes, mesmo a nossa família, eles podem crescer dentro de uma comunidade. E às vezes muitos deles nunca tiveram contato com essa luz, porque eles só ouviram. Eles só ouviram, mas nunca tiveram um encontro de fato com o Senhor. Eu falo isso porque a minha mãe sempre foi fiel ao Senhor. E nós estamos debaixo do mesmo lar, a mãe sempre ensinando, o pai sempre falando, mas a nossa vida era a vida igual a do mundo. Só não participava, mas os pensamentos, as vontades, os desejos eram igual. Então, independente de estar dentro de um lar evangélico ou não estar, todos ambos precisam ter um encontro com o Senhor. É verdade. Amém. Irmã Kézia, Salmo 23. Irmão José, João 10, 11. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém, tá bom. Até aí tá bom. Amém? Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos pegar só essa parte aqui. Aí o irmão José lê João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará a sua vida pelo rebanho. Amém? Então o Senhor, no Antigo Testamento, o Senhor que criou os céus, nós lemos que criou o céu, criou o homem, foi atribuído a Jeová. Ele é o Senhor que é o nosso pastor. E aqui Jesus vem e afirma: eu sou o bom pastor. Então Jesus é o Senhor que criou os céus e a terra. Nele tudo foi criado, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque tudo estava nele. Jesus, o Deus que criou, o Deus que se fez carne, o Deus que ressuscitou. Jeová, Salmo 27, 1, irmã Salete. Irmã Soninha, João 8, 12. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Amém. Aleluia. Irmã Soninha. De novo, eles falavam a Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, verás a luz da vida. Amém. Glória a Deus. Então o Senhor
retribuindo a Jeová: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Retribuindo a Jesus: eu sou a luz do mundo. Amém? Então não tem como atribuir um Deus separado. Nós não enxergamos nada fora de Jesus. Amém? Vamos mais para frente. Irmão Felipe, Deuteronômio 20, 32, 39. Pastor Ageu, Judas 4. Veja agora que eu sou, mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Amém. Pastor Ageu. Porque certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Amém? Nós vemos que tremendo, né? Se nós juntarmos as palavras, nós pegarmos o Velho Testamento e começarmos a conferir ele com o Novo Testamento, nós não vemos outro Deus fora de Jesus. É tremenda essa palavra quando nós conseguimos adquirir para a nossa vida esse assunto. Irmão Kézia, Êxodo 23, com o irmão José, João 20, 28. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Aqui diz assim: não terá outros deuses diante de mim. E aqui Tomé fala: Senhor meu, Deus meu, né? Então não se atribui fora de Jesus. Não se encontra outro Deus. Não tem como nós querer aceitar essas que as igrejas pregam por aí. Os que aprenderam, que ensinam por aí. Uma mensagem que não bate com a palavra de Deus. Aí dizemos, eles falam de Deus? Falam. Mas eles não oram, Deus ora, mas falta o conhecimento. Falta a sabedoria da palavra. E quem quer a sabedoria? Jesus é a nossa sabedoria. Né? Para encerrar, Naum, pastor Ageu, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Naum, ele é mais demoradinho. Está ali perto de Jonas. Naum, capítulo 1, 3 e 4. E depois Manquésia, Mateus 8, 26. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar. É paciente, é longânimo, mas o seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. Seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Aleluia. Ele repreende o mar, faz secar e esgota todos os ribeiros. Maçã e Carmelo desfalece, e a flor do lírio murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colunas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eu não tenho que o pastor Ageu leu ali, não. O Senhor tem o seu caminho nas tormentas e ele repreende o mar. E agora nós vemos Jesus repreendendo o mar. Então nós não vemos, a Bíblia não aponta outro Deus, irmão. Vocês podem falar, você pode falar para alguém, se alguém perguntar, irmã Salete, fala com certeza. Jesus é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Se quiser prova, se pedir para provar, nós estamos aí para ajudar irmãos, se é para ajudar qualquer um irmão, vamos se reunir, vamos falar se é que deixa. Tivemos com a irmã Edna ali um amigo ali a gente vende para ele, e
Quando a irmã Eri falou da palavra de Deus, o homem chegou para o lado, batia na Bíblia, e conhecia para fora, para frente, e ficava ali tremendo, e não deixou falar, não quis ouvir a palavra de Deus. Se ouvir, e ele amar a salvação, ele vai entender. Mas não quer ouvir, tem muitos que não querem ouvir. Isso não é para nós desistir, parar, isso é para nós continuar, porque essas coisas vão acontecer. Aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos, vai acontecer com a igreja. Então nós vemos aqui o Deus que fez o caminho no mar, o Deus que faz calmar o mar no Velho Testamento, que foi chamado de Yahvé, mas aqui está escrito Senhor, Senhor e Yahvé é a mesma palavra. Nós vemos isso acontecendo em Jesus. O que Jesus veio fazer? Jesus veio dizer que ele era Deus e Deus no Velho Testamento não era Deus? Não, Jesus veio cumprir o que ele falou no passado. No passado era a voz falava com os profetas. Agora essa voz se fez carne e veio cumprir tudo o que ele falou. Fez o mar se calar, fez Pedro andar sobre as águas, porque ele é Deus. Amém. Não há outro Deus fora de Jesus. Não há Senhor, não há Salvador fora de Jesus. E é isso que nós aprendemos, é isso que nós pregamos, é isso que nós cremos, e é isso que nós temos que passar para os outros lá fora. Jesus é Deus e não há outro. Amém? Os irmãos têm algum comentário? Continuar? Na parte que a Bíblia nunca mostra para nós o Deus Pai e Deus Filho, Deus Espírito. Você começa a falar para uma pessoa e fala assim, isso aí é atribuído ao Deus Filho. Tem pregadores de renome que usam esse Deus. E o apóstolo falou, para nós não é só Deus, o Pai. Deus é só chamado Deus e Pai. Não tem o termo Deus Filho na Escritura. Porque não existe outro Deus. Isaías gastou a vida dele inteira falando que Jesus, o profeta messiânico, não haverá outro além de mim, eu sou o mesmo, e então o termo Deus Filho não existe nas Escrituras. As Bíblias novas aí até tem. Tem, essa Bíblia. As Bíblias 30. Você falar para o meu sobrinho essa coisa lá, e eles já mudaram, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus Filho que fez revelar. Está escrito na Bíblia dele. Vemos o Kevin ontem falando, que um amigo dele, um irmão que pregava na Uniga, que ele e a esposa, de repente estão fora, foram presos e já estão pregando Trindade. Mas, irmão, isso por nós pregar, por nós ouvir, e a palavra é verdade ser pregada aqui não vai impedir muito de sair e crer em outras coisas. Nós temos aqui exemplo na nossa igreja, pessoa que ficou anos aqui e foram batizados em outras determinações usando a palavra Pai e Espírito Santo. Quer dizer, chutando tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que Deus abriu, o Espírito Santo abriu a mente, eles colocou, eles jogaram para fora e pegaram outra coisa e colocaram dentro. Amém? Aí tem que tomar cuidado. Pecado espiritual. Verdade, é isso mesmo. Amém? Bom? Deus abençoe a igreja. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, por esse ensinamento. Oh Pai amado, tu és santo, és tremendo, és poderoso. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado por revelar a tua palavra. Obrigado por cada irmão aqui nesse momento que está ouvindo a tua palavra. Que possa crer, que possa entender, que possa compreender. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de majestade. Te adoramos, te louvamos na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor.